Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano B. Então nós estamos aqui dando continuidade ao terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano B. E aqui então nós estamos falando sobre a formação da civilização grega. Então, nós estamos aqui no nosso módulo 12, Grécia, uma civilização que marcou a história. Então, módulo 12, Grécia, uma civilização que marcou a história. E aí nós estamos falando, então, sobre o processo de formação do mundo grego. Lembre, então, que a gente começou falando que ela foi constituída pela invasão de povos indo-europeus, lá os aqueus, jônios, eólios e os dórios, que constituíram então aqui na Península Balcânica essa civilização. Então, quando a gente fala sobre a formação do nosso povo grego, nós estamos falando sobre a constituição aqui de uma civilização composta pela integração de vários outros grupos. Se a gente pegasse a formação, a constituição tribal do mundo grego, nós teríamos a percepção de que a Grécia ela não é formada por uma única civilização, por um único povo, mas ela é constituída pela integração de uma diversidade de povos. Certo? Então a gente começou falando que essas organizações sociais se constituíram inicialmente de uma maneira igualitária. Então elas eram baseadas em uma prática, em um sistema de organização igualitário. Com o passar do tempo, essa organização igualitária foi ganhando novas características e aí houve a formação das nossas cidades-estado, das nossas cidades autônomas independentes, com capacidades político-administrativas próprias, mas que apresentavam uma expressão cultural que unificava todas essas civilizações, todos esses povos, numa única civilização grega, certo? Então essa é a grande característica que nós temos aqui. E aí a gente falou de duas importantes cidades-estados, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então nós vimos lá que Atenas ela é uma cidade-estado voltada ao conhecimento, ao saber, onde existe um culto ao saber, principalmente o culto à deusa Atena. E a cidade de Esparta é uma cidade voltada ao combate, certo? Então, a todo momento no mundo grego aqui, nós vamos perceber que cada cidade-estado tem a sua particularidade. E nessa constituição aqui, nessa organização, nós vamos ter então duas cidades-estado bem diferentes entre si, mas que foram muito importantes para a constituição do nosso mundo grego. Principalmente que foram muito importantes para as heranças deixadas do mundo grego para a humanidade. Acho que essa é a principal questão que nós temos que pontuar aqui. As heranças deixadas pelo mundo grego para as outras civilizações foram tão importantes quanto a própria civilização grega, certo? Aí nesse contexto, então, nós vamos entender que essas cidades-estado, ao mesmo tempo que elas eram autônomas, elas buscavam também a sua supremacia.
Ao mesmo tempo que essas cidades-estado, elas viviam uma autonomia, ou seja, elas tinham uma autonomia política, elas tinham uma autonomia administrativa particular àquela realidade, elas também buscavam uma consagração de poder, ou seja, também buscavam uma ampliação do seu poder. E aí é nesse contexto que nós temos então alguns conflitos que vão acontecer aqui no mundo grego. Então tá aí na tela para vocês o gregos versus gregos. Então, o mundo grego, ele não é um mundo de perfeição. Ele não é um mundo da plena paz e tranquilidade. Mas dentro da civilização grega nós vamos ter também alguns combates. Nós vamos ter algumas disputas de poder. E essas disputas de poder muitas vezes entre os próprios gregos. Essa é a grande questão. Então, muitas vezes nós vamos ter a prática de disputa de poder entre a própria civilização grega, entre as próprias cidades-estados, que fazem isso na busca de uma autonomia, na busca de uma consagração do poder local. Lembra que quando nós temos o crescimento do número de pessoas, uma das necessidades que são inerentes a uma civilização, mas são pertencentes e atuantes em qualquer civilização, é a questão da determinação e da consagração, principalmente, de um poder centralizado. E é nessa necessidade de se consagrar um poder central que nós vamos ter as lutas entre os grupos. Então aqui gregos versus gregos. Além de Esparta e Atenas, havia na Grécia uma centena de outras cidades-estado. Algumas eram mais parecidas com Esparta, ou seja, oligárquicas e agrárias, outra com Atenas, democráticas e comerciais. Então, nós temos aqui dois nomes principais de duas cidades-estado de grande influência, Atenas e Esparta. Esparta tinha uma organização oligárquica e uma economia agrária, ou seja, um governo restritivo, ou seja, um governo que não era de direitos amplos, e uma prática econômica ligada ao trabalho da terra, agricultura. Já Atenas, nós temos a consagração de uma sociedade democrática. Então, o princípio da democracia já é consagrado aqui nesse relacionamento social. E, ao mesmo tempo, nós temos uma economia baseada nas relações comerciais. Atenas, então, ela não se restringia ao comércio interno, mas ela já se ligava a outras cidades, tá? Por meio da prática comercial, Atenas já se relacionava com outras cidades, com outras áreas. Com o passar do tempo, essas duas polis adquiriram supremacia sobre as demais e acabaram se enfrentando numa guerra pelo controle do mundo grego. Foi a Guerra do Peloponeso, ocorrido entre 431 a.C. e 404 a.C. e vencida por Esparta e suas cidades aliadas. Embora um dos lados tenha ganhado a guerra, todos os gregos perderam. Então vamos aqui pontuar a situação. Nessa disputa por poder, nós vamos ter a luta entre as duas principais polis gregas, que era Esparta e Atenas. Só que Esparta e Atenas não vão para a guerra sozinhas. Essa é a grande questão e esse é o grande ponto a ser demarcado aqui.
Nesse conflito entre Esparta e Atenas, nós não temos um conflito unilateral, ou seja, vocês não têm aqui, a gente não percebe aqui que uma cidade foi lutar contra a outra. Não, na verdade, você tem a luta de um grupo de aliados de Esparta lutando contra o grupo de aliados de Atenas. Nós não temos uma, mas nós temos um conjunto de cidades-estado, cada conjunto ligados a uma dessas duas grandes potências que eram Atenas e Esparta. Quando a gente fala aqui da luta entre Atenas e Esparta, nós estamos falando de conflitos que, além do sentido mais simples da prática militar, nós estamos falando aqui sobre a luta entre dois estilos de vida muito particulares. Então nós temos aqui a luta por duas formas de interar, duas formas de se relacionar com a sua própria sociedade de uma maneira muito particular. Nós temos de um lado uma cidade altamente militarizada, que é a cidade de Esparta, e nós temos uma cidade altamente intelectualizada, que é a cidade de Atenas. Nós não temos aqui somente a luta entre duas grandes potências, mas duas formas de vida, duas formas de se entender e de se relacionar com o outro. Essa é a grande questão, esse é o nosso grande ponto central aqui. Nós estamos falando sobre duas formas de interação social. E nesse processo, então, nessa prática de interação social, nós temos a luta do mundo grego contra a luta do mundo espartano contra a luta do mundo ateniense. Nessa luta, então, chega ao fim a ação de Atenas, né? Esparta sai vencedora. Quando a gente fala do vencer a guerra do Peloponeso, nós temos que entender que esse ato ele não é por completamente verdadeiro, porque não houve vencedores. Não, a gente não pode entender que um grupo vence o outro. Pelo contrário, a gente tem que entender que nesse combate, um grupo se achou vencedor e o outro foi visto como perdedor, sendo que perdedores foram ambos os lados. Por quê? Porque quando chega ao fim a guerra, a Grécia inteira está destruída. Não é apenas a cidade de Esparta, de Atenas, desculpa. Não é apenas a cidade de Atenas que se encontra destruída, mas pelo contrário, todo mundo grego se encontra destruído. Todo mundo grego se encontra totalmente desestruturado. Então essa é a grande questão. Quando chega ao fim aqui a nossa guerra do Peloponeso, todo mundo grego se encontrava totalmente desestruturado. A divisão das cidades com a guerra do Peloponeso enfraqueceu toda a Grécia e permitiu-se que os macedônios, povo que vivia ao norte da Península Balcânica, invadissem a região e submetessem os gregos a seu domínio em 338 a.C. A Grécia enfraquecida. Vamos entender que esse momento nós não temos a plenitude de paz. Nós ainda vivemos em um mundo de conflitos. Da mesma forma como os povos indo-europeus invadiram a região da Península Balcânica e dominaram os pelasgos, se consolidando como civilização grega,
Os macedônios, eles também se encontravam às margens das fronteiras gregas, prontos para se aproveitarem de um descuido do mundo grego. E é isso que acontece. Liderados por Alexandre Magno, os macedônios conquistaram um grande império. Embora tenham dominado a Grécia, os macedônios logo se tornaram admiradores da cultura grega, preservando-a e divulgando-a em outras áreas de seu império. A cultura grega, ou cultura helênica, disseminada pelos Império Macedônico, unida a culturas locais, tornou-se conhecida como cultura helenista. E aí, quando a gente fala sobre essa consolidação aqui, sobre essa ação do Império Macedônio, vamos entender o seguinte. Chega ao fim o combate, chega ao fim a Guerra do Peloponeso, a Grécia enfraquecida. No momento em que a Grécia se enfraquece, percebe-se uma possibilidade, percebe-se uma oportunidade de invasão. E os macedônios que se encontravam à fronteira não perdem tempo, mas invadem a região da civilização grega para se consagrarem detentores de um poder sobre uma das civilizações de maior importância da época, naquela região. Entretanto, o que é destruído com a invasão dos macedônios não é a cultura. O que é destruído é a política grega, é o sistema administrativo do mundo grego. Mas a expressão cultural, ela é conservada. É mais ou menos como se a gente colocasse que os macedônios, eles percebem a riqueza que era a cultura grega. E a cultura grega para eles foi uma importância, foi de um valor tão grande que eles preferiram conservar essa cultura, conservar esse bem cultural no lugar de destruir. Essa cultura, ela foi vista como uma cultura de tão grande importância que eles preferiram proteger do que de alguma forma ignorar essa cultura. Essa é a grande questão que nós temos aqui. Então, nesse momento, a nossa cultura grega, ela é conservada pelo Império Macedônio. Quando aqui o Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, ocupa a região da Península Balcânica, ele, em vez de destruir o mundo grego, ele faz o contrário. Ele consagra o mundo grego como parte de seu império. E, em vez de esquecer essa cultura, não. Ele se encarrega de fazer com que todo o seu império tivesse o privilégio de conhecer a cultura grega. São valores muito particulares para a gente entender como a cultura grega foi importante e como ela era vista como através de um olhar, através de um cuidado muito grande. Então, a cultura grega, ela era altamente valorizada. Mesmo com o invasor, mesmo sendo demarcada por um domínio político, ela não deixou de ser admirada. Pelo contrário, ela foi conservada, certo? Pessoal, então, na aula de hoje, a atividade será publicada lá na nossa sala do Google Classroom, certo? Então, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso vídeo. Vocês devem fazer a atividade, então, lá
do Google Classroom. Seguinte, a atividade no Classroom deve ser feita diretamente no aplicativo. Não precisa fazer em outro lugar. Faça diretamente no aplicativo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal.